Está visualizando aí? Tô, tá ótimo, dá pra ver, dá pra ver. Beleza. Aqui. Pode começar? Pode, fique à vontade. Durante a apresentação, eu vou deixar o meu microfone e a câmera desligado para não atrapalhar em nada. Tudo bem? Tranquilo, professor, tranquilo. Boa apresentação. Obrigado. Bom, então eu vou começar, né? O meu tema eu vou tratar um pouquinho a respeito do início ali dos processos, como eles são feitos, qual é o seu conceito, né? Como ele é executado e como ele funciona no Linux, né? E um pouco das suas interações com sincronia e com diversas funcionalidades que ele tem. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que ele provavelmente é requisito de alguns outros que já foi apresentado, então eu dei uma resumida menor em questão do que e mais um pouco trazer os códigos que eu encontrei e poder debater mais sobre eles, né? Primeiro, o conceito de processos, né? A gente já conhece um pouco, mas o sistema operacional ele executa uma variedade de programas, né? Alguns desses tipos são sistemas BAT, que são os jobs. Temos também os sistemas time sharing, que são os programas de usuário, as aplicações em si, ou as tasks, as tarefas, né, que o sistema operacional vai executar. Nos primeiros sistemas computacionais, a gente só tinha a programação onde um programa era executado em cada momento, sequencialmente, e esse programa ele exigia todos os recursos da máquina, então não era feito nenhuma divisão e somente poderia ser executado sequencialmente um de cada vez. Hoje em dia, né, nós temos já diversas mudanças, nós temos programas sendo executados concorrentemente, né, a multiprogramação, né, multithread, que ele exige, né, uma compartimentização dos vários programas que a gente tem, né, na nossa máquina atual, né, e exige um maior controle para a gente não acabar tendo inconsistência nos nossos dados, né, devido a alguns dados, algumas variáveis, elas são concorrentes entre tarefas também, entre aplicações, né, elas compartilham mesmo memória ou mesmo dados, então a gente tem que ter um controle bacana para não dar inconsistência na hora da gente trabalhar os processos. Aqui um pouco como é feito, né, a estrutura de um programa. Nós temos algumas informações base, né? Temos o contador do programa, o PC, que ele indica qual é a posição atual nele, no registrador. Temos a sua pilha, que são os parâmetros de subrotina, os endereços de retorno, as variáveis temporárias, as variáveis globais. E temos os registradores do processador que trabalham nessa troca entre um processo e outro. Temos também o espaço de endereçamento, né, que é a área na memória na qual a gente vai ter todos os dados, que seja o código do programa, que os seus dados e as suas pilhas. Então ele é subdividido nessas três categorias, categorias, o software, o hardware e o endereçamento. No contexto de hardware, a gente pode ver como o sistema operacional funciona, trabalha em multiprocessos. Então nós temos aqui uma exemplificação, um processo A sendo executado. Em determinado momento, o sistema operacional pode salvar os registradores do processo A, carregar os registradores do processo B, e dada uma interrupção no sistema, ele pode passar a execução para o processo B, depois de utilizá-lo, ou finalizado, ou colocado em modo de espera, ele pode salvar os registradores do processo B e carregar novamente os registradores do processo A e passar a execução ao A novamente. Os estados, né, desses processos que a gente vê ali que ele está em execução, ou ele para, ele é interrompido, os estados são esses aqui. Primeiro você tem o estado de criação do processo, aí ele vai para uma fila, onde ele se encontra no estado de pronto. No estado de pronto, ele pode ir e voltar para o estado de execução, né, ele pode ser interrompido, e do estado de execução ele pode tanto voltar para o estado de pronto, quanto você pode finalizar o seu processamento, né? Finalizar a sua execução, ou ir para um estado de espera para que você possa executar simultaneamente um outro processo. Agora, mudando um pouco do contexto de hardware e trazendo um pouquinho mais do lado do software do seu programa,
Nós temos algumas informações que são base, né? Uma é o PID, que é o identificador de processos, né? Seria o seu ID, seria um número dado ao seu processo. Temos as cotas, que são o limite de recurso que o sistema permite que cada processo pode alocar. E temos diversas cotas, seja o número máximo de arquivos que você pode abrir, operações de entrada e saídas, tamanho máximo do buffer para essas operações, tamanho máximo de memória principal e secundária, número máximo de processos sobre processos e threads. E temos também conceitos como privilégio, que é o que o processo tem permissão ou não para alterar ou para acessar no nosso sistema. Todas essas informações vêm no quesito nível software. Temos também, né, a hierarquia de processos, os seus subprocessos, que é comumente utilizado a notação como o processo pai e o processo filho, né? E num processo A, em seu código, na sua execução, nós podemos subdividi-lo e podemos criar diversos processos filhos dele, né? Nós utilizamos o fork para isso. E o próprio filho, ele pode fazer uma execução onde ele cria outros filhos e você tem essa espécie hierárquica em formato de árvore dos processos. Temos uma estrutura onde o processo é aplicado ao sistema operacional por quesito organizacional, que é chamado de bloco de controle de processo, né, o PCB, onde temos essa estrutura aqui do lado de ponteiros, temos o estado atual do processo, né, em que maneira ele se encontra, se ele se encontra em pronto, executável, em pendente, finalizado. Temos o seu nome, temos a sua prioridade, seus registradores, aí temos os seus limites, né, suas limitações de memória, de acesso, e a sua lista de arquivos abertos. Quantas vezes esse processo pode ser executado. Temos os tipos de processos, né, que nós temos os processos ligados ao processamento, que ele passa a sua maior parte do tempo fazendo cálculos em tempo de execução, e ele realiza bem pouco operações de entrada e saída, e ele passa a maior parte do tempo com prioridade de acesso sendo executado. E temos os processos ligados à entrada e saída, né? Que ele passa boa parte do seu tempo em estado bloqueado. E ele fica à espera dos dispositivos alocados de entrada e saída, a qual ele precisa para executar. Então temos a comparação gráfica dos dois, né? O processo ligado à CPU passa a maior parte do tempo em CPU, e o de entrada e saída ele tem a sua execução em CPU, mas a maior parte do tempo ele fica bloqueado realizando essas operações. E na criação de processos, né? A criação do pai, criar processos filhos, criam outros processos formando aquela árvore hierárquica que eu mostrei. Nós temos estratégias, né, de compartilhamento de recursos, onde temos 3 opções. O processo pai e filho pode compartilhar os recursos entre si. O filho pode compartilhar um subconjunto dos seus recursos com o processo pai. Aqui está faltando um P ali, tem que corrigir. E o pai e o filho não compartilham recursos algum. Em nível de execução, o pai e o filho também podem executar concorrentemente, né, onde vai exigir um nível de prioridade a cada um. Ou pode ser feito através do processo pai esperar até que o filho termine essa execução. E isso tem que ser tratado no código como que vai ser desenvolvido. E na criação, no espaço de endereçamento, é duplicado o espaço de endereçamento do pai para o filho, e ele carrega um outro programa no seu espaço. Então, o compartilhamento, o mapa de memória é o mesmo. Agora, sobre os comandos, nós podemos utilizar o comando fork, que ele cria o processo filho, que duplica esse espaço de endereçamento. Podemos usar o exec, né, que ele substitui o espaço no processo filho por um novo programa. Então, o exec ele vai estar interrompendo o processo de um pai, por exemplo, e substituindo aquele valor e aquela atividade pelo filho. Então, ele não mantém o pai. Temos também o system, por exemplo, mas eu vou comentar um pouquinho mais para frente.
agora aqui um pouco dessa separação entre pai e filho no comando fork. Um código para a gente dar uma olhada, né? E temos ali a declaração do PID, né? Ele tem o seu tipo específico, né? PID_T. Ele faz a análise de que se o valor de PID for 0, ele está dentro do processo filho. Se ele estiver dentro do processo pai, o PID tem o valor do filho. E se ele estiver dentro do processo filho, o PID tem valor 0. Então, se ele tiver um valor abaixo de 0, é porque ocorreu algum erro. Então, no código a gente faz o tratamento dessa informação, onde a gente analisa se o retorno do valor da função fork, a gente salva em PID, for menor que 0, você dá um erro e volta o valor 1. Caso for o PID um valor igual a 0, então você sabe que você está dentro do processo filho e você faz todo o seu código para executar o processo filho. Aqui coloquei somente um printf e pegar o valor de PID que o filho está tendo no momento. E caso, né, não seja o valor 0, então ele está no código o trecho de código sendo executado pelo processo pai. Então, coloquei aqui um printf também, mostrando o PID do pai. E um printf fora dessa verificação, que é onde vai ser executado por ambos os processos, tanto o pai quanto o filho, o seu código. Então a gente pode ver aqui a resposta, ao fazer dessa maneira aqui, que o PID do pai, 22.082, e foi executado, né, o printf que é comum aos dois processos. Finalizado isso, ele terminou o processo, ele executou o próximo processo, que era o do filho, 22.083, e também o printf executado pelos dois processos. Então ele rodou não simultaneamente, né, ele rodou sequencialmente o PID do pai e o PID do filho, e nos mostrou. Temos, em vez de utilizar o comando fork, nós podemos utilizar o comando exec_v, que ele faz um processo onde o filho substitui o pai. Então, se nós vemos aqui os dois programas, né, um programa nomeado como teste, onde ele só tem o printf mostrando o PID do arquivo, e um outro programa mostrando que é o PID do pai e executando essa função teste, além de um printf com um texto. Nós podemos ver que ao executar, né, com o programa exec_v, o arquivo teste, ele vai mostrar o printf do PID do pai, e ao executar o teste, ele encerra esse programa principal, que seria o programa do pai, ele não mostra o próximo printf, e ele executa somente o filho. Então ele mata o processo pai, ele para a sua execução, ele não continua, e ele troca agora e faz o processo, a execução somente do arquivo filho. Quando nós não queremos utilizar essa função, onde você vai substituir o pai, você pode utilizar a função system. Então, novamente, os mesmos arquivos, né? Um programa teste e um outro programa a qual vai executar ele. Nós temos os mesmos códigos, né? O printf executando o PID do pai, a chamada para o nosso programa teste e um printf com um texto. E na execução aqui, na resposta, a gente vê que desta maneira ele não para o arquivo, ele chama o seu primeiro printf, quando você utiliza o comando do system, chama o teste, ele interrompe, ele vai para o arquivo teste, porém ele não substitui, após a sua execução ele volta e termina o arquivo pai até a sua conclusão, até encerrar o arquivo. E depois de criado, a gente tem alguns detalhes, alguns comandos que são utilizados para finalizar os processos, né? Então, a gente tem um processo que executa até o final e solicita a sua finalização, que é o exit. Ao você sair, você pode dar o comando _exit e um valor de retorno, você pode colocar que ele vai retornar 0 ou 1 para poder alternar entre o PID do pai ou o filho. E os dados de saída do filho, eles são disponibilizados ao processo pai se você utilizar um comando de wait, uma função que você passa um valor de status e você passa o próprio executável do filho.
e os recursos do processo entre um e outro, eles são desalocados, eles não compartilham entre si. Se você utilizar a função wait, você consegue pegar o retorno da função filho para ser utilizado na função pai. Tem também um comando que o pai pode abortar a execução do processo filho utilizando o abort, e a sua funcionalidade serve basicamente para quando o filho exceder o limite de recursos ou quando você não precisa mais da sua execução, ele não é mais necessário, você pode usar o abort e voltar para a função pai. Temos também o controle de processo, o ptrace. O controle de processo ptrace, né, ele permite a um processo que você leia ou escreva no espaço de um filho, que você mexa nos seus registros, né, naquela estrutura do bloco. Permite que você crie o watchpoints no espaço de endereçamento, onde você possa alterar e mexer diretamente na memória. Pode interceptar sinais, aí nós temos os sinais importantes, os valores de sinais, eu acredito que foi explicado por um outro grupo já. Podemos continuar a execução de um filho que foi parado. Podemos fazer a execução passo a passo, linha a linha. E podemos também matar um filho, fazendo com que o processo retorne ao pai imediatamente. Aqui um pouco da sua definição, né? Que ele provê meios para que um processo denominado tracer possa observar, controlar e executar um outro processo, denominado trace. E ele examina e modifica as memórias dos registradores desse trace. Então, em outras palavras, nós podemos utilizar ele para controlar um outro processo, devido a, com certeza, se nós tivermos o nível de permissão necessário para isso, né? Aqui a gente tem um comando simples do strace, que é só para exemplificar que ele sendo utilizado, ele pode rastrear todas as fiscais que um programa realiza. É um comando básico. E algumas ações importantes que o ptrace é capaz de fazer. Nós temos aqui alguns comandos, algumas informações que ele traz, que ele pode ler uma word num dado de endereço, através do ptrace underline picktext ou pickdata. Pode também copiar uma word para um determinado endereço, né? Então, fazer a injeção de dados direto na memória, através desse comando pocktext ou pockdata. Pode também fazer a leitura dos registradores de um processo, e essa leitura ela vai ser guardada, né, numa estrutura que é chamada de users, underline regis, underline struct, e o comando utilizado é esse getRegis. Temos também, igual a leitura, podemos escrever através do comando set, da mesma maneira. Os comandos de ptrace eu não coloquei na apresentação em específico, porque eu não encontrei arquivos, programas, né, códigos que fossem de uma boa maneira didática. Eu achei muito pouco códigos, mas eu achei bastante explicações, mas poucos códigos assim em si, exemplificando o ptrace. Devido a ele ter todas essas funções de alterar dados direto na memória, ele é um pouquinho complicadinho, mas eu posso estar disponibilizando alguns arquivos que eu achei. Se o professor quiser depois expor, mostrar, eu posso estar disponibilizando os arquivos que tem alguns códigos, eu só não coloquei na apresentação, devido a não achar tão didático de explicar ele. Temos também o processo de sincronização entre as threads e os processos do computador. Então, em sistemas que são multiprogramados com um processador apenas, né, os processos têm que se alternar no seu uso. E também se alternar nos recursos computacionais que é exigido por esse processo. E muitas vezes a gente tem que usar alguns critérios de escalonamento, né, que o próprio sistema operacional já tem algumas funções, já tem algumas estratégias de escalonamento que ele faz esse compartilhamento, essa divisão entre os recursos do processo. E em sistemas com múltiplos processadores, né, a probabilidade de paralelismo é melhor, é real. Então, com multiprocessadores, você não tem tanto essa dificuldade, porque você pode ter tarefas sendo executadas cada um no seu processador, cada um num processador diferente. E é natural, né, que esses processos eles compartilhem recursos. A gente tem uma quantidade de processos
bem grande hoje em dia sendo executado numa máquina, né? Mas esse compartilhamento ele tem que ser feito de uma maneira bem controlada, né? Senão ele pode comprometer a execução de uma aplicação, né? Temos aqui a diferença entre as comunicações da sincronização, que nós temos a comunicação entre aplicações que são concorrentes uma com a outra, né? Que elas precisam se comunicar para trocar informações. Essa comunicação ela pode ser implementada de várias maneiras. Um dos exemplos é o uso de memória compartilhada, a mesma memória entre os processos. E temos também a comunicação por compartilhamento de memória, que é utilizado o buffer, né? Que é um mecanismo de comunicação e ele é compartilhado entre os processos da aplicação, né? E no caso aqui a gente tem a diferença entre o processo, as operações de escrita e leitura, que em escrita o processo só poderá gravar dados no buffer caso ele não esteja cheio, e na leitura um processo só poderá ler os seus dados caso exista algum dado para ser lido, né? Caso não esteja vazio. Temos a diferença entre operações atômicas e operações não atômicas, que é um conceito a qual a sincronização utiliza. E onde as operações atômicas, como nós conhecemos, são operações que não podem ser interrompidas e que ela é feita de maneira única, né? Ela não tem uma progressão na sua resposta, né? Você não consegue ver as partes de uma operação atômica. Ela apenas é feita ou não, né? Ela não tem uma ordem, uma progressão. Então, a diferença de operações, por exemplo, né, dando um exemplo de atômica, seria tocar a campainha ou desligar uma luz, né, que é 0 ou 1, ou é feito ou não é feito, né, ou é atribuído o valor ou não. E tem as operações não atômicas, que, como por exemplo, se formos abstrair, é encher um copo d'água, caminhar até a porta, onde é levado todo um processo até chegar ao resultado final. E essa estratégia de operação atômica e não atômica na sincronização é bem utilizado. Você normalmente, quando vai fazer uma sincronia de um processo, você tenta utilizar da maior maneira possível comandos e atribuições que são atômicos, né? Que são feitos onde não exigem concorrência e um determinado tempo dos seus recursos, né? Nós temos um exemplo interessante, né? Que é um exemplo que você encontra no Tannenbaum em 97, que ele usa um race conditions, que são dois processos compartilhando de uma mesma variável. A gente tem um código só para um while, por exemplo, incrementando. E se a gente tiver esses dois processos sendo concorrentes um com o outro, que processo que vai atribuir o valor ao y? Quem que vai conseguir executar o printf que ele ganhou essa corrida entre os processos, né? Porque a gente tem ali que a variável i é compartilhada entre os dois e os dois estão fazendo atribuições constantes nela, né? Então é uma operação não atômica, né? Onde você tem 10 interações ali e os dois processos concorrendo, tentando ver quem termina essa interação. Então, como que você garante, se você não fazer a sincronização, que o processo A vai ser executado até o final, ou o processo B que vai ser executado até o final, né? E não dá para garantir que eles vão terminar, que os dois vão terminar, um vai terminar primeiro que o outro, porque isso depende do tempo que o escalonador vai dar para cada processo, né? Porque se o processador der o tempo maior ao processo A, de modo que ele chegar a 10 primeiro, ele vai ganhar. Se for ao contrário, né, se ele der mais tempo ao processo B e ele terminar a atribuição até o 10, o B ganha. Então é feito, né, um processo de sincronização onde você principalmente utiliza-se de operações atômicas para corrigir isso e garantir o funcionamento correto desses processos. Aqui um pouco dos requisitos necessários e que é bacana para se ter para utilizar uma sincronização bem feita, que primeiro os requisitos para a primitiva da exclusão mútua, que você deve permitir apenas um processo dentro de uma sessão crítica. Então, isso faz com que eles não se alternem na sua prioridade durante a sessão crítica. Se várias requisições são feitas ao mesmo tempo, você deve permitir que um processo prossiga de cada vez.
e os processos podem entrar de férias fora das sessões críticas, né? Que você tem o seu estado de pendente. Esse processo tem a permissão de estar em estado pendente fora das sessões críticas. E algumas propriedades desejáveis para que o mecanismo da exclusão mútua possa funcionar. Se vários processos estão esperando, dá acesso a todos eventualmente. E para que ele possa ser eficiente, você não utiliza quantidades substanciais de recursos enquanto estiver esperando. Então, um processo em modo de espera, uma propriedade desejável dele é que ele não possa puxar muito recurso, né? E ele deve ser de fácil utilização, deve-se ter aqueles comandos, né, de operações atômicas para que ele não utilize muito recurso concorrente com outros processos. Eu não trouxe também muito do código aplicado à sincronização, porque muito deles são pseudocódigos que nos ensinam, né, a programar de maneira estratégica para que você não utilize muito dessa concorrência entre variáveis globais e variáveis exclusivas de processos. Então, é mais uma maneira estratégica de se programar do que um código específico em si. E, no mais, eu acho que é um resumo do conteúdo, né? Mas é isso. Se tiver alguma informação adicional, alguma dúvida que tenha, pode perguntar. Pessoal, perguntas? Alô, vocês estão aí? Tranquilo. Essa parte de processo é uma parte que a gente já viu um pouco em sistemas operacionais 1. E é uma coisa que continua aplicando. Processos é uma coisa interessante. É uma pena que não ficou muito aqui da parte do P3. P3 é um negócio interessante que ele consegue monitorar e é um comando Linux, na verdade. Você consegue monitorar e ver o que está acontecendo com os processos. Então, você pode ver quem está rodando, quanto que está rodando, o que está fazendo. Você consegue monitorar e ver quanto que já rodou. Então, isso é legal. Esse comando é bem bacana. É um comando para quem depois tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Eu acho que até disponibilizei uma apostila disso daí, acho que em SO1 ou SO2. Uma apostila de Linux. E estava lá dentro essa parte do P3. Acho que foi no SO1. E tem lá a parte do P3 que é bem legal para quem depois quiser dar uma olhadinha. Eu acho que vale a pena. Tudo bem? Sim, os comandos dele eu achei bem assim eficientes, né, bem produtivos. Eu só não encontrei muito, professor, algoritmos e códigos assim prontos, completos, né, utilizando diversas funções. Encontrei mais a utilização de cada comando e sua função só, comandos únicos. Exato. Não é difícil juntar um que faça tudo. Quando tem, o cara não disponibiliza na internet. Ele Isso. usa para ele e não põe na internet esse tipo de coisa. Mas é um comando bem interessante para quem quiser depois mexer com processo, P3. Então, esse P é de processo e o trace é uma rota. Então, você consegue monitorar tudo o que ele fez. Então, essa é a ideia do trace. É um Então, rastreio. é um rastreio, exatamente. Você consegue rastrear o que o programa está fazendo. E o P é o de processo. Então, qual é a diretiva? A diretiva é você rastrear o que os seus processos estão fazendo, onde eles estão sendo gravados, quanto de memória estão sendo executados, etc. Então, isso que é o legal dessa parte do P3, depois para quem quiser dar uma olhadinha nele com mais calma. Ok? Mais alguma dúvida? Não mais? Então beleza. Tem mais alguém que ficou sem apresentar? Eu acho que não.
Então, depois eu vou estar fechando as médias e vou colocar lá no swap. Eu não garanto que hoje, pessoal, porque hoje eu estou fazendo fechamento de... Todas as disciplinas estão fazendo fechamento. E tem gente ainda entregando trabalho, tá? Aquela belezura hoje. Então, eu vou ver se entre hoje, no máximo até segunda-feira, eu faço tudo e posto para vocês no swap, tudo bem? Então, depois dê uma olhadinha até segunda-feira lá no swap. Vocês vão ter já as notas lá do que ficou, faltas. Faltas tem acesso já, mas aí as notas de cada trabalho, disciplina, aprovação, etc. Beleza? Então, para aqueles que eu não vou ver, uma excelente férias, aproveitem bastante, descansem. Uma coisa interessante, cuidado com o Covid. Ainda está aí, nós estamos agora, cada hora pior, está na fase vermelha. Então, todo cuidado é pouco. Então, normalmente pais, você não sabe quem que é a pessoa que vai estar sensível ao Covid. Então, tome bastante cuidado para não levar para casa e acabar matando um pai, um avô ou uma avó. Então, tome muito cuidado com isso daí. Outra coisa, quem tiver computador ou algum equipamento emprestado do IFE, tem na página do principal do IFE, tem um link lá, uma planilha que vocês têm que preencher e marcar a devolução. Então, durante as férias, ela tem que ser devolvido os equipamentos no IFE. Então, quem tiver, por acaso, com equipamento do FSP, tem que entrar lá, tem uma planilha, você agenda um horário e vai ter 2 dias, acho que é terça e quarta-feira, os funcionários vão estar lá para receber os equipamentos. Então, a pessoa tem que devolver o equipamento durante as férias. Tudo bem que é férias, teoricamente você não está usando equipamento, e é uma guarda que você tem. Então, tem que devolver, porque a guarda tem que ficar com o IFE durante as férias. Beleza? Então, quem tiver, é igual o livro. Quando você vai sair de férias, você devolve o livro na biblioteca. É a mesma coisa. Então, por favor, aqueles que tiverem, dá uma olhadinha lá que tem que fazer a devolução. Beleza? Sem mais, boas férias a todos, aproveitem bastante e até o próximo semestre, se Deus quiser. Não sei se vai ser um semestre presencial ou não, pessoal. A gente não sabe ainda, vai depender ainda de... São 3 esferas que dependem. Nós dependemos da esfera federal, estadual e municipal. Então, não sei quando que vai estar liberado, quando que vai estar a vacina pronta. Mas independente de qualquer coisa, se mesmo que chegar no comecinho de março e não tem vacina ainda, não tem, vai ter online as aulas, beleza? Não é que está pronta. Eles têm a tecnologia, mas não tem vacina para todo mundo. Eles vão imunizando parte da população. Então, começou com profissionais da saúde, depois pessoal mais idade e assim por diante. A enfermeira, ela ganha primeiro. Então, porque é a linha de frente, até agora, durante um ano, eles ficaram na linha de frente, né? Sem nada. Então, eles mais que justo. Então, essa imunização vai acontecer com eles primeiro e depois vai passando para toda a população. Só que nós temos uma população gigantesca e a vacina não dá para todo mundo. Então, ela vai sendo fabricada e vai sendo aplicada. Fabricada e aplicada. Então, não sei qual a expectativa, até quando que vai chegar essa vacina para nós. Até chegar na gente já foi o semestre. É isso que eu penso também. Eu acho que vai demorar para poder chegar para nós pelo volume que tá, essas bagunças que tem. Eu não sei o que vai dar, não. Mas estamos torcendo aí. Já estamos preparados para a volta no próximo semestre. Vai depender de vacina, de autorização, etc. Ok? Mas se não tiver aula online, com certeza vai ter. Se puder, vai ser presencial também. Beleza? Então, boas férias para vocês. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da disciplina, que tenha sido uma disciplina que tenha ajudado bastante vocês. E nos encontramos no próximo semestre. Um abraço a todos aí. Até mais, pessoal. Boas férias, professor. Obrigado para você também. Boas férias. Um abração a todos aí. Até mais, professor. Um abraço. Até. Valeu, pessoal. Obrigado.